Imagina esse exato exemplo, na Venezuela. O governo começa a aumentar os salários dos servidores públicos, começa a atacar os empresários, aumentar taxas para eles, consequentemente, as pessoas que estavam trabalhando em empresas privadas começam a passar em concurso público e buscar oportunidades de serviço para trabalhar lá com petróleo. Isso deixa a mão de obra mais escassa, fazendo com que as empresas tenham mais desafios econômicos, consequentemente, com impostos mais altos, com taxas mais altas, isso acaba sendo repassado para o consumidor final, uma insatisfação da população enorme ao perceber que não estava conseguindo mais comprar nada, chegava no supermercado para você comprar um rolo de papel higiênico, o tanto de notas que você precisava era mais papel do que havia no rolo de papel higiênico, isso devido à inflação. Então você precisava gastar uma quantidade enorme de dinheiro para poder comprar qualquer coisa. E o que acontece é que basicamente isso começa a colapsar. Por quê? As taxas começam a aumentar. Isso começa a ser repassado para as pessoas. De repente, para piorar a situação, o governo pega e proíbe os empresários de aumentarem o preço dos produtos. Olha isso, quando você perceber qualquer ação do Estado proibindo as pessoas de aumentarem o preço dos produtos, isso é um sinal grave de que um país está quebrando. Isso é um sinal grave de que o Estado está fazendo muita cagada, em outros termos. Ou seja, por quê? O Estado fez muita cagada, imprimiu muito dinheiro e para não cair na responsabilidade dele, não, o malvado é o cara lá que aumentou o preço do queijo, que aumentou o preço do leite. E geralmente o que acontece é justamente isso. Então o empresário pegou e agora tem lá o preço do leite tá fixo. O preço da botina tá fixo, você não pode vender botina mais cara do que aquilo ali. O que a pessoa vai ter que fazer? Ela vai pegar o mesmo material que ela produz botina e ao invés de produzir botina, ela vai produzir uma outra coisa. Vamos produzir, sei lá, colar, pulseira com material da botina, vamos produzir boné com aquele material da botina ou qualquer outra coisa que ainda não foi fixado o preço para poder sobreviver. Aí na hora que vê que tá isso acontecendo, começa também a fixar o preço dessas outras coisas, para deixar de um jeito simples. O leite subiu muito o preço, vou deixar o preço fixo, não pode subir o preço do leite. Todo mundo vai parar de produzir leite e vai começar a produzir queijo. Aí taxa também coloca lá fixo o preço do queijo. O que vai acontecer por consequência? Vão fixar o preço do queijo. Então vamos produzir outra coisa que tenha queijo dentro e vender. Porque é só assim que se torna possível o livre mercado. Nesse vídeo eu quero falar sobre visão de mundo e por que o capitalismo é um dos modelos econômicos onde você pode ser livre e eu não sei de outro modelo econômico onde isso acontece. Romani, mas espera aí. O capitalismo não é justo, o capitalismo tem um monte de defeitos, eu sei disso, mas infelizmente ou felizmente o capitalismo é a única forma de uma pessoa ser livre pelo fato de que ela traz a possibilidade de uma pessoa ter liberdade econômica. Ela tem uma possibilidade, não estou dizendo que todo mundo tem as mesmas condições, não estou dizendo que é justo, estou dizendo que a pessoa tem a possibilidade de ter liberdade econômica. E se ela tem liberdade econômica, por consequência, ela tem capacidade de ter mais liberdade para fazer qualquer outra coisa. Se você tira a possibilidade de alguém ter liberdade econômica, você tira, por consequência, a possibilidade dessa pessoa ter qualquer outro tipo de liberdade, basicamente. Romani, mas isso aí você está pensando só em dinheiro, não? E pensando aqui em relação a toda a desigualdade social que existe no capitalismo, você não acha isso injusto? A questão é, eu não estou dizendo que o capitalismo seja o mais justo. Eu estou dizendo que o capitalismo é aquele que possibilita que as pessoas sejam livres e que as pessoas tenham capacidade de poder ser melhor do que ontem. Isso é muito importante. Se você pegar outros modelos econômicos onde o Estado tem maior poder sobre a população, porque entenda isso aqui, vamos lá. Quanto mais, eu estou trazendo um pouquinho da minha visão de mundo, você pode concordar, você não pode discordar, depois você pode colocar aqui nos comentários.
E só para deixar combinado aqui, antes de você falar qualquer coisa nos comentários, continua assistindo o vídeo para entendendo a linha de raciocínio e ver o que você concorda, o que você discorda, mas continua aqui comigo nesse vídeo para entender um pouquinho dessa visão e que se você pegar historicamente, pegar números, pegar dados, isso é bem fácil de se comprovar. Vamos lá. Alguns pontos para trazer aqui que são interessantes. Pensando em liberdade da pessoa poder ser melhor do que ontem. Se você pega um local onde o Estado tem maior controle da situação econômica de um povo, consequentemente, aquele povo depende do Estado para poder ter as necessidades básicas muitas vezes. Você pega ali, por exemplo, um país como Cuba, você pega ali um país como Venezuela, você pega países onde o povo depende diretamente do Estado, isso causa um problema grave. Por quê? O Estado não produz riqueza. Não sei se isso é claro para você, mas é importante entender isso. Quando alguma pessoa pensa assim, nossa, deveria taxar os impostos e aumentar os impostos das pessoas que têm mais riqueza, e isso aí ia ajudar porque distribuiria a renda e faria com que as pessoas pudessem, então, de classe mais baixa, pudessem ter suas necessidades supridas. Essa é uma ideia completamente idiota, é basicamente uma ideia simplista de quem não entende nada de como a economia funciona. Por quê? Porque basta você pensar o seguinte, imagina uma pessoa que tem uma fábrica de botinas. Estou dando um exemplo aqui, ela tem uma fábrica de sapatos. Se essa fábrica de sapatos, e esse cara enriqueceu, se essa fábrica agora tem que pagar muito mais impostos, ou seja, aumentou os impostos para a fábrica de botina lá, de sapato, você acha que a vida do dono dessa fábrica aí, que já tem dinheiro, que já enriqueceu, você acha que a vida dele vai piorar? Muita coisa? Não tanto. Sabe de quem que vai piorar? De quem tem que comprar as botinas. Sabe a pessoa que está lá na ponta, que é o trabalhador, que talvez tenha uma renda de ganhando R$2.000 e essa pessoa que ganha R$2.000 gasta os R$2.000, todo 100% do dinheiro que ele ganha, ele gasta ao final do mês, enquanto que aquele outro cara que talvez tem uma renda lá de R$50.000, tá bom, taxou ele mais, ele passou agora a ganhar R$35.000. No final das contas, quem vai ser muito mais prejudicado é o consumidor final, que vai ter essa taxa sendo repassada para ele. Não existe mágica. Ou senão a loja fecha. E aí acontece o que aconteceu, por exemplo, países como a Venezuela. Você pega ali a Venezuela, o que acontece foi basicamente isso. O governo começa, olha o perigo que é isso, aí começa a aumentar o Estado. Aumenta o Estado, e aí começa a ideia de atacar os empresários que estão explorando a força de trabalho das pessoas e estão fazendo com que as pessoas sejam exploradas e tudo mais, e isso não é justo, então vamos colocar mais taxas para esses empresários. Isso começou a acontecer na Venezuela, e vamos subir as taxas. E aí o que acontece? O preço das coisas sobem. Não tem jeito, senão a empresa quebra, esse que é o ponto. E aí começa a subir o preço das coisas, as pessoas ficam insatisfeitas, o governo pega a mão de obra e ao invés de pensar em controlar a economia, ele pega e começa a imprimir mais dinheiro e fala o seguinte, agora o mecanismo público vai começar a contratar pessoas para trabalhar no petróleo e vamos pagar elas acima da média de mercado, ou seja, você atrapalha a concorrência de livre mercado, porque o governo está imprimindo dinheiro, ele está pagando melhor as pessoas que estão indo trabalhar lá para o Estado. Lembrando, o Estado não produz riqueza, o Estado, quem está produzindo riqueza são as pessoas que estão trabalhando e os empresários. Essas pessoas pagam impostos para o Estado e através dos impostos que o Estado recebe, ele pega esses impostos para servir a população. Deveria ser assim, pelo menos. Nem sempre serve como deveria, mas na teoria é isso. E o que acontece? Na prática, deveria ser isso, só que na prática, infelizmente, o que acontece é que às vezes esse dinheiro é desviado e outras coisas mais, como infelizmente você sabe. O que acontece? Imagina esse exato exemplo, na Venezuela. O governo começa a aumentar os salários dos servidores públicos, começa a atacar os empresários, aumentar taxas para eles, consequentemente, as pessoas que estavam trabalhando em empresas privadas começam a passar em concurso público e buscar oportunidades de serviço para trabalhar lá com petróleo. Isso deixa a mão de obra mais escassa,
fazendo com que as empresas tenham mais desafios econômicos, consequentemente, com impostos mais altos, com taxas mais altas, isso acaba sendo repassado para o consumidor final, uma insatisfação da população enorme ao perceber que não estava conseguindo mais comprar nada, chegava no supermercado para você comprar um rolo de papel higiênico, o tanto de notas que você precisava era mais papel do que havia no rolo de papel higiênico, isso devido à inflação. Então, você precisava gastar uma quantidade enorme de dinheiro para poder comprar qualquer coisa. E o que acontece é que, basicamente, isso começa a colapsar. Por quê? As taxas começam a aumentar, isso começa a ser repassado para as pessoas. De repente, para piorar a situação, o governo pega e proíbe os empresários de aumentarem o preço dos produtos. Olha isso, quando você perceber qualquer ação do Estado proibindo as pessoas de aumentarem o preço dos produtos, isso é um sinal grave de que um país está quebrando. Isso é um sinal grave de que o Estado está fazendo muita cagada, em outros termos. Ou seja, por quê? O Estado fez muita cagada, imprimiu muito dinheiro e, para não cair na responsabilidade dele, não, o malvado é o cara lá que aumentou o preço do queijo, que aumentou o preço do leite. E geralmente o que acontece é justamente isso. Então o empresário pegou e agora tem lá o preço do leite está fixo. O preço da botina está fixo, você não pode vender botina mais cara do que aquilo ali. O que a pessoa vai ter que fazer? Ela vai pegar o mesmo material que ela produz botina e ao invés de produzir botina, ela vai produzir uma outra coisa. Vamos produzir, sei lá, colar, pulseira com material da botina, vamos produzir boné com aquele material da botina ou qualquer outra coisa que ainda não foi fixado o preço para poder sobreviver. Aí na hora que vê que está isso acontecendo, começa também a fixar o preço dessas outras coisas, para deixar de um jeito simples. O leite subiu muito o preço, vamos deixar o preço fixo. Não pode subir o preço do leite. Todo mundo vai parar de produzir leite e vai começar a produzir queijo. Aí taxa também coloca lá fixo o preço do queijo. O que vai acontecer por consequência? Vão fixar o preço do queijo. Então vamos produzir outra coisa que tenha queijo dentro e vender. Porque é só assim que se torna possível o livre mercado, só assim que se torna possível a economia, só assim que se torna possível a economia crescer ao ponto de alguém poder vender algo para uma pessoa, solucionar o problema daquela pessoa e aquela pessoa pagar uma quantidade que seja equivalente de forma justa para a outra pessoa que está recebendo, porque na realidade você só paga algo para alguém, não sendo coisa governamental, quando você acha que aquilo vale mais do que o que você está pagando. Por que eu falo quando não é coisa que envolve o Estado? Porque quando fala, você tem que registrar esse imóvel, você não tem outra opção. Tem que registrar o imóvel lá com o Estado e funciona só assim e você não tem livre mercado. Por isso que, inclusive, você percebe muitas vezes cartórios têm lucros astronômicos justamente por não ter competição e não ter ali uma exigência de eficiência na prestação do serviço. Agora, quando você tem livre mercado, o que acontece? Você está oferecendo algo por X, tem outra pessoa que oferece por X, mas tem uma excelente entrega, essa pessoa que não consegue sobreviver no livre mercado. Ela vai precisar entregar algo melhor. E eu entendo os problemas que isso tem. Por quê? Porque dependendo assim, então vai acontecer ali de ter um local que tem trabalho escravo e oferece o produto mais barato. Então o que deve ser feito? Criar regulamentações para não haver esse tipo de serviço escravo, não haver esse tipo de exploração e assim por diante, para produzir boas condições para as pessoas que trabalham, mas poder permitir que exista lucro. Se você está achando isso muito confuso, tudo isso que eu estou falando, e está pensando agora, Romani, mas o que isso tem a ver com desenvolvimento humano? Por que você está falando de coisas de economia aqui? Se isso não entrar na sua cabeça, você não consegue ajudar as pessoas da melhor forma possível. Lucro é o maior serviço social que uma empresa tem. Vou repetir. Lucro é o maior trabalho social que você pode fazer pelo país que você vive. Deixa eu explicar um pouco melhor esse raciocínio. Imagine que agora, no Brasil, todas as empresas foram proibidas de ter lucro. O que acontece? Percebe isso? Fazer caridade pode ser importante? Pode ser legal, mas para fazer caridade só é possível se existir lucro. Sem lucro não tem caridade. Toda caridade se cessa imediatamente. Lucro é muito mais importante que caridade, 1000 vezes mais.
milhões de vezes mais, porque sem lucro não há caridade. Segundo ponto, sem lucro não existe solução do problema. Sem lucro, sabe o que a gente ia ter que fazer? Imagina isso, eu ia ter que sair para procurar minha própria comida no meio do mato. Só existe um supermercado oferecendo os produtos ali porque eles têm lucro. Só existe alguém plantando alguma coisa e colocando para vender porque existe algum lucro. Se acaba o lucro, acaba a possibilidade de resolver os meus problemas. Lucro é o maior serviço social que uma sociedade tem, uma sociedade capitalista tem. Isso é maravilhoso, gente. Entenda isso. Vamos lá, deixa eu construir aqui esse raciocínio junto. Imagina que os hospitais não pudessem ter lucro agora. Não iriam ter hospitais funcionando. Romani, mas aí tem os hospitais governamentais, o governo ia colocar o hospital? Não, não ia, sabe por quê? Porque pro governo pagar as pessoas ali, ele precisa de impostos. E ele só vai conseguir cobrar impostos se uma empresa consegue minimamente sobreviver. Se a empresa não tem lucro, ela não vai sobreviver. E se ela não sobrevive, o que acontece? Não tem como o governo tirar dinheiro do nada. Ele tem que ter pegado esse dinheiro de alguém que gerou riqueza. E deixa eu fazer uma conta aqui para você, para ficar muito claro como funciona isso. No Brasil hoje nós temos 210 milhões de pessoas aproximadamente. 210 milhões de pessoas. E para entender que mesmo dentro do capitalismo já existem muitos trabalhos sociais sendo feitos. E eu estou falando mesmo porque muitas pessoas olham para o socialismo como se fosse uma coisa assim ruim, uma coisa muito canibalesca. Mas ao mesmo tempo, eu quero que você olhe pelo lado dessas pessoas que decidem gerar essa riqueza, gerar o lucro, o quanto essas pessoas estão construindo uma sociedade melhor. Porque, vamos fazer as contas aqui, no Brasil 210 milhões de pessoas, cerca de 210 milhões de pessoas. Nesse exato momento, nós temos 56 milhões de pessoas recebendo auxílio do governo. 56 milhões de pessoas recebendo auxílio, Bolsa Família e assim por diante. Ou seja, a gente tem ali cerca de 1/4 da população recebendo auxílio. Para que isso aconteça, outras pessoas têm que trabalhar e pagar impostos e gerar riqueza para poder fazer com que esse auxílio se sustente. E eu acho que é muito importante ter esse auxílio. Só acho, inclusive, que deveria ter ali alguns critérios, por exemplo, que a pessoa possa gastar esse auxílio só em coisas básicas de sobrevivência ali no caso, por exemplo, comida, coisa do tipo, não jogo do tigrinho, né? Então, vamos lá. Ter algum critério ali nos gastos do auxílio, acho que seria importante, até para aceite ali do auxílio, e até eu acho que não deveria tirar o auxílio da pessoa assim que ela começa a trabalhar, porque aí desestimula. Outra coisa, funcionários públicos. Eu acho que é muito importante o trabalho do funcionário público, mas o funcionário público, o dinheiro para pagar o funcionário público vem do governo. O dinheiro do governo vem dos impostos que são as empresas privadas que pagam. Em outras palavras, são 14 milhões de pessoas que estão vivendo do dinheiro que são gerados pelas empresas, os impostos que são usados também para pagar os servidores públicos que fazem um trabalho muito importante. São importantes que existam servidores públicos. Imagina um país sem policiais, imagina sem ter o médico ali que está trabalhando no SUS, tem um trabalho que é muito importante. Só que é importante entender que essas pessoas estão trabalhando através de um dinheiro que o Estado recebe, que esse dinheiro só existe porque empresas privadas têm lucro e geram e pagam impostos. Outro ponto que é muito importante de entender, vamos somando essa conta aqui, cerca ali de 12, vou colocar de 12 a 14 milhões de servidores públicos. Nós temos ainda cerca de 39 milhões de pessoas que são aposentados ou pensionistas. Pessoas que já estão aposentados ou são pensionistas que, de certa forma, também estão recebendo e contribuíram, nada mais justo, trabalharam e agora estão numa fase onde eles estão aposentados ou são pensionistas. Só que percebe isso, para que essa renda seja possível, alguém tem que estar pagando imposto, trabalhando, gerando riqueza, tendo lucro para poder que isso chegue para essas pessoas. Se você somar tudo isso que eu falei aqui, já passou de 50% da população brasileira recebendo ao invés de criando riqueza. E aí, vamos aumentar um pouquinho mais?
nós temos hoje mais de cerca de 53 milhões de pessoas que são menores de idade no Brasil. Ou seja, pessoas menores de 18 anos. A maior parte dessa galera são pessoas que, até porque na lei, infelizmente, não dá para a pessoa menor de 18 anos, muitas vezes, começar a trabalhar para poder gerar riqueza. Então, essas pessoas são dependentes. Em outras palavras, essas pessoas também estão consumindo a riqueza sem gerar riqueza. Não sei se deu para entender. Eu estou falando riqueza, gente. Não estou... Vamos, assim, de forma pragmática. Não estou falando de riqueza no sentido de dinheiro mesmo, nesse caso aqui. E importante entender, todas essas pessoas que eu citei têm papéis fundamentais na sociedade. Isso é importante deixar claro. Mas percebe, são cerca de 25% da população pagando imposto e gerando riqueza e conseguindo ver o que faz para ter algum lucro, para poder pagar, seja colaboradores, seja e para os colaboradores também pagar impostos, e seja para gerar tudo isso que é usado para pagar os outros 75%. E isso é um mundo capitalista. Olha isso. E o mais louco é que geralmente acontece que muitos desses 75% ficam lá reclamando de que aquele empresário que está gerando emprego e que muitas vezes busca construir riqueza e gerar riqueza e pagar impostos é o cara explorador. Gente, existe forma de enriquecer de forma ilícita? Existe. Mas aí vamos colocar de cada, sei lá, menos de 1%. Se você conhecer muita gente que enriqueceu, você vai perceber que a maior parte das pessoas enriquece fazendo coisas certas. Não é fazendo coisas erradas, não. Isso daí, sabe aquela ideia, desculpa, uma ideia infantil, imatura, maluca? Infantil não vamos criticar as crianças, né? Mas uma ideia extremamente, desculpa o termo aqui, mas uma ideia burra, que é a ideia de que o cara, percebe, de onde começa isso? O cara, gente boa, boa praça, aquela pessoa que, nossa, ele é muito alegre, muito descontraído e ele quer ficar com a mocinha, ele é boa praça, não tem problema, tudo ali, ele olha as coisas com um sorriso no olho. Esse cara na novela, geralmente é o cara pobre, quebrado, e o cara, ou a mulher ali, que é bem sucedida, que trabalhou bastante, que tem dinheiro, que conseguiu construir, geralmente é alguém mesquinho, alguém que quer passar os outros para trás, na novela. Isso é só na novela, porque no mundo real não é assim. Na novela é o cara mesquinho, quer passar os outros para trás, que tem planos maquiavélicos. Cara, no mundo real aquilo é completamente idiota pensar assim. Porque essa pessoa com esses planos maquiavélicos todo doido, dificilmente, é difícil essa pessoa enriquecer se ela soubesse o quanto é mais fácil enriquecer de forma honesta, de forma ética, de forma íntegra. Ela não seria 10 vezes mais... É loucura, entendeu? Às vezes é falta de visão. Se você conhecer muita gente que enriqueceu de verdade, você vai perceber pessoas que trabalharam, pessoas que se dedicaram, pessoas que são resilientes, em 100% dos casos, pessoas que construíram o próprio patrimônio, você vai perceber que elas têm uma resiliência acima da média. E entender isso vai te ajudar a você poder conseguir construir riqueza financeira, se você quiser, claro. Óbvio, riqueza financeira não é um único indicador. Eu quero que você entenda que você pode pensar em riqueza como o seu relacionamento, você pode pensar em riqueza como a sua vida pessoal, você pode pensar em riqueza sobre o seu filho e muitas outras coisas, sobre saúde, mas entender que o financeiro é um fator importante e relevante vai te ajudar a ter mais liberdade. Porque vamos colocar aqui, tira 100% do financeiro, sabe o que acontece? Você vai ter muito mais limitação e estar muito mais aprisionado quanto à sua saúde, quando você precisar. Imagina que seu filho passou mal, aconteceu alguma coisa, você não tem dinheiro para pagar o plano de saúde, você não tem dinheiro para colocar ele num bom hospital. Você está entendendo? Que, vou colocar, médicos trabalham e sobrevivem ganhando dinheiro. Um hospital só existe porque depende de dinheiro, porque depende de lucro. Se o supermercado não tem lucro, ele fecha. Se o restaurante não tem lucro, ele fecha. Imagina quantos problemas eu teria. Eu estou trazendo essa linha de raciocínio para entender o quanto
desenvolver essa visão pode te ajudar a enriquecer, caso você queira enriquecer. Se você quiser, tudo bem eu ser pobre, tudo bem eu, fazer voto de pobreza, tudo bem. Só que isso não te engrandece, pelo contrário. Isso vai fazer você ser uma pessoa na sociedade que vai fazer parte das pessoas que muito mais dependem, sem perceber que depende, mas você depende das pessoas que geram riqueza. E eu vou te falar uma coisa, é muito bonito ali depender de caridade. Alguém teve que ter lucro para pagar essa caridade. É muito bonito falar que eu vou depender do governo e o governo vai prover. Alguém teve que ter lucro para gerar um pouquinho do pedaço lá para pagar o governo. Eu não sei se é claro isso, mas o governo, o dinheiro que ele arrecada é devido às pessoas que estão trabalhando e produzindo riqueza. Ele não arrecada o dinheiro por si só. Se você tira essas pessoas da jogada e o governo busca se autossustentar dentro do governo, primeiro, você tira a liberdade das pessoas. Segundo, a tendência é que você tira a possibilidade de construir algo realmente que faça diferença no crescimento da sociedade, no avanço, na evolução das coisas. Você percebe? Você chega em Cuba, você vê carros ali de 1950 até hoje rodando. Você percebe ali, é como se tivesse anos para trás no desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento econômico. Você percebe que as pessoas querem ser taxista porque às vezes conseguem ganhar uma gorjeta, então ganha mais do que o médico, ganha mais do que uma pessoa que ficou estudando anos. Ou seja, não estou dizendo que as coisas são justas, mas quando você tira toda a meritocracia da jogada, você faz com que você também tire a possibilidade de liberdade, a possibilidade de o mundo se tornar um lugar melhor. E eu quero mais uma vez repetir, as coisas não são justas como deveriam ser. Mas se você ficar reclamando disso, não vão mudar também. Pessoas imaturas, elas ficam reclamando, ficam criticando, falando que as coisas não são justas e por aí vai. Pessoas maduras, ou pelo menos elas não reclamam, ou elas fazem alguma coisa para mudar a situação, entendendo que elas são causa e não consequência. Romani, mas eu nasci na favela, eu não tive oportunidade. Imagina aqui, eu vou te contar a história. Tem o João e tem o João. O João. Um João analogia aqui. Eu vou criar o João aqui como personagem. Hein? O João lá. E tem o Ravi. Vou usar o nome Ravi, o nome do meu filho, inclusive. Os dois nasceram no mesmo lugar. E os dois começaram como servente de pedreiro. O primeiro cara, ele não teve oportunidades. O segundo também não. A diferença, e aqui é duro porque tem a parte fisiológica, a diferença é que esse cara aqui, ele continuou lá como servente de pedreiro 30 anos depois, morando na favela. Esse outro cara aqui, ele teve a humildade. O João, 30 anos depois, servente de pedreiro, continuou morando na favela, dizendo que não teve oportunidade e falando mal das pessoas que enriqueceram. O outro cara, o Ravi, ele começou talvez como servente de pedreiro. Ele teve a humildade de conversar com alguém que era pedreiro. E ele conversou com esse pedreiro. E ele aprendeu a ser pedreiro. 3 meses depois, ele já tinha subido para pedreiro e conseguiu um trabalho com carteira assinada de pedreiro. E depois disso, ele começou a entender, e se eu aprender a sentar piso? Nesse momento, ele conseguiu fazer algum dinheirinho, no celular ele olhava os tutoriais das pessoas assentando piso, ele começou a aprender a sentar piso, cerca de 8 meses depois ele estava sentando piso. Ele já tinha entendido como funcionava a parte para coordenar, entendendo, ele ficava curioso, entendeu como funcionava ali a parte elétrica, a parte de encanamento, não necessariamente para ele fazer tudo, mas para ele entender o que precisava, ao ponto que ele se tornou mestre de obras em menos de 2 anos. Isso fez com que ele montasse uma equipe, ele começasse a montar casas sem ter muito dinheiro. Ele fez sociedade com outras pessoas, onde ele entrou com o trabalho e com a gestão do projeto, e outra pessoa entrou com o dinheiro. E aí ele começou a fazer casas para vender. Em pouco tempo ele já tinha vendido algumas casas, ele vendeu alguns apartamentos depois. E daqui a pouco ele tinha montado uma construtora. 10 anos depois ele tinha uma incorporadora. E sabe o que aconteceu com esse rapaz, com o Ravi, o segundo caso? Depois ele não precisava estar à frente da incorporadora, porque ele tinha humildade, aprender a entender o que ele não sabia, mas que outra pessoa sabia e que ele podia aprender com ela. Então ele colocou outra pessoa, que já foi um Ravi lá atrás,
que tinha essa fome de fazer acontecer, e ele colocou ela para tocar a incorporadora, e ele ficando como um sócio, ganhando parte do negócio só. Só que nesse momento, ele já tinha 5, 10 empresas. Eu quero compartilhar essa visão com você. Um olhou e começou a contar a história de que ele não teve nenhuma oportunidade. Não estou dizendo que não é verdade, é verdade. Outro, ao invés de se contar essa história, ele decidiu entender que ele era causa e não consequência. Ele decidiu entender que ele podia acreditar que sorte se cria. Apesar de ele, imagina um jogo ali, você está jogando truco. Às vezes você não sabe com os apps, você não sabe com 7 copas. Mas, dependendo de como você jogar, você pode vencer. Então, essa é uma analogia que eu quero que você... E, óbvio, entenda o seguinte. Na vida, não é só um vencedor. Na vida é você, principalmente contra você mesmo. Não é só, para eu ganhar, eu tenho que fazer o outro perder. Não, na vida não é assim. Esse é um raciocínio... Desculpa, é um raciocínio que vai roubar de você muito crescimento. Para as pessoas que acreditam nisso, isso rouba muito crescimento. Na vida, você, para ganhar, você tem que fazer as pessoas ganharem. Quanto mais você entender isso, mais você tem condição de enriquecer, mais condição de você tem de gerar valor de verdade para as pessoas. Por quê? Olha isso. Se você entender que para construir um negócio não se trata de pensar em como você vai ganhar, e sim pensar em como você vai gerar valor de forma significativa para alguém, para que essa pessoa então queira pagar você, porque você se torna necessário, útil e faz com que isso tenha um real valor de mercado, aí sim é possível enriquecer de forma mais leve, de forma mais fácil. E outra, com humildade, de entender que você não precisa criar uma coisa do nada. Você pode perguntar a outras pessoas, você pode investir em mentorias. Inclusive, caso você quiser conhecer a mentoria do Instituto Romani, quiser conhecer os programas do Instituto Romani, na descrição desse vídeo tem mais detalhes, você pode falar com a nossa equipe. Nós temos mentoria, nós temos a nossa plataforma, nós temos mais de 1000 avaliações, 5 estrelas no Google, e uma coisa que eu acredito muito é que a verdade vende. Aqui eu trabalho com a verdade, eu trabalho de forma íntegra, de forma, de fato, pensando em gerar valor para as pessoas. E se você gostou desse vídeo, lembra de deixar o gostei. Se você quiser conhecer mais sobre conteúdos como esse, se fez sentido para você, se você gosta de autoconhecimento, se você gosta de negócios, lembra de se inscrever no canal e conheça os nossos programas clicando aqui abaixo. Você pode conhecer tantos programas de formação na área do desenvolvimento humano, para atuar como terapeuta, trabalhando na área do desenvolvimento humano, podendo, inclusive, fazer atendimentos ajudando pessoas na área financeira, na área de emagrecimento, na área de coisas emocionais, na área que você quiser, usando as coisas emocionais junto com o know-how que você pode desenvolver, talvez você já tenha também, e você pode também conhecer, caso quiser, a nossa mentoria, onde eu te ajudo e eu olho para o seu negócio, eu olho para a sua vida. Você tem a pós-graduação em psicologia junto na nossa mentoria que você recebe. Então, é um programa extremamente completo. A gente pensa em gerar valor de verdade, tanto que você pode ver, são mais de 1000 avaliações 5 estrelas no Google. Aqui, nós trabalhamos muito voltado, pensando todos os dias como nós podemos gerar valor para as pessoas. Se isso faz sentido para você, coloca aqui nos comentários. Se também não faz sentido, coloca nos comentários. Me fala o que você achou de tudo isso daqui que nós conversamos. Se inscreve no canal, deixa o gostei se você gostou aqui e vamos juntos fazer desse mundo um lugar melhor, sendo pessoas melhores.